Meus irmãos, a paz do Senhor, damos graças a Deus por mais uma grande oportunidade que o Senhor Jesus, nesse dia, nos concede. Estamos aqui, está um pouco gripado, mas os irmãos observarem aí na voz, não estranham, que é porque essa virose tem pegado a gente, mas nós temos a responsabilidade de transmitir essa aula para todos os irmãos que assistem o canal Adepatu. E hoje nós vamos estudar a penúltima lição, né? A última lição será estudada no dia 28 de junho. E hoje nós vamos estudar a lição de número 12, que tem como assunto a reconciliação de Jacó com Esaú. Né? Nós estudamos a semana passada a transformação do caráter, né, de Jacó, o seu encontro com Deus no Val do Jaboque, a sua volta lá do seu tio de Labão. E nós vamos ver essa semana a reconciliação. Jacó agora, depois de ser transformado, acredito, e são palavras minhas, que teve agora de enfrentar um dos seus maiores, por que não dizer, o seu maior medo, que era a fúria do seu irmão, diante das covardias, né, das traições, diante dos enganos que ele enganou seu irmão, tomou a sua primogenitura, né, enganou seu irmão pegando a sua primogenitura, enganando seu pai, pegando a bênção da primogenitura ali, e agora ele tinha toda a razão em estar com medo, em temeroso de voltar e reencontrar o seu irmão. E eu digo que o maior medo de Jacó poderia ser esse, né, o medo da fúria do seu irmão Esaú. Mas nós vamos ver ao decorrer dessa lição, meus queridos irmãos, que Deus trabalhou na vida, no coração, tanto de Esaú como de Jacó, transformando Jacó, mudando o sentimento de ira de Esaú e ali se reconciliando com seu irmão, né? Então a reconciliação de Jacó com Esaú é a nossa lição de hoje, tá certo? O textuário da nossa lição diz assim: então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou e o lançou-se sobre o seu pescoço e o beijou e choraram. Gênesis 33:4. Verdade prática. Em Deus sempre há possibilidade de perdão e reconciliação. É verdade, irmãos, em Deus sempre há uma possibilidade de perdão e de reconciliação. Nós vamos ver também dentro, meus irmãos, da lição, o que é perdão, o que não é perdão também, porque tem muita gente que acha perdão é uma coisa e não é, e nós vamos ver no decorrer da nossa lição aqui realmente o que é o contexto de perdão, o que significa realmente o perdão, tá certo? Então, o texto que eu vou dizer aqui para os irmãos, não está na lição, mas é o texto do Salmo 133, que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Se o salmista está dizendo isso, irmão, seja dos irmãos que são de fora, né, que são os irmãos em Cristo, imagina o que dizer dos irmãos de sangue, né? Então, ó, quão bom, hoje nós vivemos uma época, meus irmãos, em que muitas famílias vivem em conflito, né, em desunião, o irmão não fala com o irmão. Outro dia eu vi um irmão contando testemunho que dois irmãos intrigados, e o pai disse: vocês vão me dar esse desgosto, eu vou morrer e vocês não vão se falar, e nenhum se falava, até que o pai morreu e eles correram para o hospital, viram o pai dar último suspiro, né? E quando viu ali, aí eles ficaram arrependidos, dois se amam, mas poderia ter feito antes do pai morrer o pedido do seu pai, né? Mas graças a Deus que se reconciliaram. Então nós vivemos hoje uma fase nas famílias de muitas vezes conflito, irmão que não gosta de irmão, seja lá por herança, seja por alguma, não sei, alguma coisa há que não se suporta, que não se aguenta um ao outro, né? Mas nós vamos ver dentro da nossa lição que aqui a reconciliação sempre há uma possibilidade de reconciliação diante de Deus, tá certo? A nossa leitura bíblica, ela encontra-se no livro do Gênesis, capítulo 33, o versículo do 1 ao 10, nós não vamos ler para a gente ganhar tempo, mas a nossa introdução diz assim: chegou o dia em que finalmente Jacó ele teria de reencontrar o seu irmão e acertar as contas com ele. Seu coração estava temeroso e ansioso, mas Esaú, ao encontrar Jacó, abraçou, beijou, né? E o inesperado aconteceu. Podemos ver o encontro fraternal entre os dois irmãos, que pela graça de Deus tomaram atitudes de valor, perdoando um ao outro. Aquele episódio tinha tudo para dar errado e tornar-se uma tragédia de sangue, né? Mas o Senhor interveio. Nessa oportunidade, veremos que o encontro de Esaú com Jacó é um exemplo a ser seguido por todos os que tiverem algum tipo de desentendimento com seus familiares ou outras pessoas próximas, né, meus irmãos? Então, Jacó foi transformado, Jacó enganou seu irmão, enganou seu pai, fugiu para a terra do seu tio. Lá passou 14 anos, 14 anos trabalhando por uma mulher, trabalhou 7. Depois foi enganado pelo seu tio, teve que trabalhar mais 7. Depois teve que trabalhar mais 6. Cerca de 20 anos ele passou ali com o seu tio. A Bíblia diz, irmãos, que só de salário, só de engano ali, o seu tio enganou ele cerca de 20 vezes.
Mas chegou o tempo dele voltar. Deus, ele ordenou a Jacó que voltasse. Nós vamos ver, irmãos, que Jacó também desobedeceu a Deus ainda na sua vinda. Você vai ver isso aí durante a lição. O seu tio persegue ele. Deus diz ao seu tio: olha, tenha cuidado que você vai dizer a Jacó, nem diga bem nem mal. Trate ele bem. Então você veja aí, meus irmãos, todo desenrolar da história. Jacó vem por esse caminho, mas temeroso no seu coração, com medo do que encontrar ali diante do seu irmão. Há uma ira, né? Ele não sabia, irmão, se o seu irmão estava irado, ele não sabia se o seu irmão ia lhe perdoar, ele não sabia. Então, acredito eu que era o maior medo, volto a dizer, o maior medo de Jacó era a fúria do seu irmão, como encontrar o seu irmão e como até entrar numa conversa com o seu irmão, como era que ele ia dizer uma conversa que traiu o seu irmão, que enganou o seu irmão, né? Então ele estava temeroso com isso. Mas o comentarista da lição aqui, ele é feliz quando ele diz, irmãos, que Deus pegou aquele episódio, trabalhando no coração de Esaú, perdoando o seu irmão, e ambos se perdoaram, se abraçaram e se beijaram. E é nessa pegada dessa lição que nós vamos estudar hoje, tá certo? E ele diz mais aqui que o exemplo de Jacó e Esaú é um exemplo a ser seguido por todos nós. Se nós tivermos, irmãos, algum parente, né, irmão, primo, se alguma coisa, ou até alguma pessoa próxima que por algum motivo venha desentender, a gente precisa exatamente colocar essa situação a limpo, né? Não pode viver uma vida intrigado, sem falar, não, irmãos. Às vezes, agora depende também da situação. Eu quero dizer isso, irmãos, que com isso, Jesus, ele disse lá em Mateus, se seu irmão pecar contra ti, vai a ele, repreenda, converse com ele e tal. Se ele não quiser reconciliação, chame, testemunha, né? Converse com ele. E aí, se ele não quiser, repreenda diante da igreja. Mas, irmãos, se a pessoa não quer a comunhão com você, o importante é você ter a comunhão com ele. Se ele não quer a comunhão com você, eu ouvi de um pastor, ele disse, irmãos, que qualquer pessoa pode irar-se contra você, pode ter raiva, pode ter ódio, mas você, como servo de Deus, não pode ter ódio das pessoas, não pode desejar o mal às pessoas. Então você precisa, e nós precisamos manter essa comunhão, porque o vínculo, irmão, da perfeição é o amor, a marca do cristão é o amor. Jesus, ele disse isso, ele disse, nisso conhecereis que sois meus discípulos, se vocês amar uns aos outros, tá certo? Então a marca do cristão é o amor. Glória a Jesus por isso. E não é o amor dito, é o amor praticado, tá certo? Então o primeiro ponto da nossa lição, ela é composta por 3 pontos. O primeiro ponto, irmãos em conflito. O segundo ponto, o encontro entre Jacó e Esaú. E o terceiro e último ponto, a família de Jacó segue o seu caminho. Isso aqui é bem interessante. Quando nós chegarmos aqui, nós vamos ver mais um pouco mais a fundo isso aqui, tá certo? Então o primeiro subponto, ele diz assim: Jacó. Já vimos que Jacó ele lutou contra o anjo. E essa luta resultou numa transformação de caráter e em bênção de Deus sobre a sua vida. Esse episódio, em meio às circunstâncias adversas, fez com que Jacó compreendesse que a sua vida e o seu sucesso dependiam somente do Senhor. Nunca foi resultado de seus méritos ou habilidade, mas da ajuda e da orientação e bênção de Deus, e a bênção do Deus de Abraão e de Isaac. É interessante isso aqui, meus queridos irmãos, que isso aqui, Jacó, diante da luta que ele teve com o anjo no Val do Jaboque, quando o anjo disse, me solte que a alva do dia já vem chegando, ele disse, só solte se tu me abençoares. E o anjo disse, como é o teu nome? Ele disse, o meu nome é Jacó. E ele disse, não se chamará mais seu nome Jacó, mas se chamarás Israel, porquanto lutaste com Deus e com os anjos e com os homens e prevaleceu. Então é interessante que ele teve o seu caráter transformado ali quando disse a verdade ao anjo. No dia que ele se apresentou diante do seu pai, né, que o seu pai disse, quem é você? Ele disse, meu nome é Esaú. Ele mentiu para o seu pai, enganando seu pai. E no dia que Jacó falou a verdade diante de Deus, até porque ele não poderia mentir, mas ele poderia mentir, ele só não poderia achar que Deus não sabia, né? Mas ele poderia mentir, mas ele disse, meu nome é Jacó. Ele estava dizendo, meu nome é enganador, é mentiroso, é suplantador. E o anjo disse, não se chamará mais nada disso a partir de agora, o seu caráter será transformado, o seu nome será Israel. Então Jacó entendeu, irmãos, que tudo que aconteceu na sua vida foi tudo pela ajuda de Deus e nunca pelas suas habilidades, nunca pelos seus méritos. Porque nós sabemos, meus irmãos, que até os méritos que Jacó empregou para se dar bem na sua vida, todos eles foram reprovados por Deus. Ora, o método de engano jamais seria aprovado por Deus. Então, toda a astúcia de Jacó foi reprovada por Deus. Mas aonde Jacó estava chegando, meus queridos irmãos, foi algo exatamente que Deus o fez na vida de Jacó. Então, ele entendeu isso no longo da sua caminhada, da sua experiência, da sua dificuldade, e vendo ali a poderosa e a potente mão de Deus lhe auxiliando em todas as coisas, tá certo? Então, nunca foi o resultado de seus métodos ou habilidade, tá certo?
Ele diz mais, em nossa jornada cristã também não podemos nos esquecer de que tudo que temos ou somos vem de quem? Vem do Senhor. E Paulo, ele chega a dizer isso lá na sua primeira carta, aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, a parte A do versículo, ele diz, eu sou mais... Ele diz assim, Paulo chega a dizer assim, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. Então, nós não podemos achar que algo na nossa vida, a gente está até comentando aqui com o irmão Cláudio, antes da gente começar aqui essa live, ele estava dizendo isso aqui, que a gente nunca deve olhar pelas os méritos, né? Achar que é de nós mesmo, mas nós devemos, irmão, dizer como Paulo diz, mas pela graça de Deus, nós somos o que somos. É Deus quem faz da nossa vida, tá certo? Glória a Jesus por isso. Não podemos nos esquecer disso. Glória a Jesus. Ele diz mais aqui ainda, não lutamos fisicamente com os anjos, como fez Jacó, mas podemos lutar por intermédio da persistência, da oração e do jejum e da adoração, até que vejamos o agir transformador de Deus em nossa vida e na vida de nossos familiares. Não podemos, irmão, lutar fisicamente, como Jacó lutou no Val do Jaboque, com anjo, não, mas nós podemos exatamente, meus irmãos, lutar de joelho, no jejum, na adoração, na oração, até o quê? Até ver a bênção de Deus. Não se ora, irmãos, esperando receber, ou seja, às vezes a gente quer orar e quer que aconteça numa hora, mas a gente deve sempre pensar, meus irmãos, que Deus ele é soberano, nada foge do seu controle, e nós devemos sempre orar, aguardando que Deus é poderoso para fazer, mas nunca pensamos em apressar a Deus, né, irmãos? Eu sei que não é fácil passar uma situação e estar de joelho, eu mesmo já passei situações de enfermidade, né, irmãos, com parente meu, e eu orar e querer que Deus faça na hora que eu quero, mas não é dessa forma. Nós devemos orar, irmãos, e continuar persistindo em oração. Jesus, ele falou isso lá em Mateus, acerca daquele juiz iníquo, irmãos, que aquela mulher, aquela viúva, todo dia ia importunar aquele homem, e aquele homem dizia, eu não vou lhe atender, vá-se embora daqui, até que um dia aquele homem, irmão, disse, olha, eu não temo a Deus, não temo aos homens, mas eu vou julgar essa mulher aqui para que ela deixe de me importunar. Então Jesus chamou a atenção exatamente para a persistência, para persistir. E também ele diz, pedi, pedi, dá-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abre-se-vos-á. Então ele chama sempre a atenção para a insistência, né? A constância na oração. Nem deve ser algo demais, aquele exagero, não, mas você mantém um ritmo de oração, de adoração, da busca a Deus, orando, irmãos, e ao seu tempo, Deus ele fará na sua vida. Saiba disso, irmãos, que Deus ele pode fazer a qualquer momento. Agora, não é da minha vontade, nem é da vontade de ninguém, é da vontade de Deus. E nós devemos sempre orar, como disse Tiago na sua carta. Nós devemos orar segundo, alinhado com a vontade de Deus e dizendo se Deus permitir e se nós vivemos para isso, faremos aquilo ou faremos isso, ou acontece isso ou acontece aquilo, se Deus permitir, tá certo? Então Jacó, ele aprendeu exatamente na prática que tudo que aconteceu na sua vida foi ação de Deus. Segundo subponto, Esaú, né? O que parece, Deus ele não somente transformou Jacó, né? O caráter mentiroso e enganador de Jacó, mas também, com o passar dos anos, trabalhou no coração de Esaú. Transformar o ser humano, o seu caráter, sua personalidade, suas emoções, é algo que somente o Criador pode fazer. É verdade. A realidade não tem esse poder. O casamento, por melhor que ele seja, o cônjuge, também não. O primogênito de Isaac perdeu a sua bênção porque trocou por um prato de ensopado. Ao ser enganado pelo irmão Esaú, Esaú demonstrou raiva intensa e desejo pela vingança. Contudo, não parece ter sido ou sentido tristeza pela sua escolha pecaminosa, né? Ou seja, irmãos, o que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que diante da situação de Esaú, Deus ele trabalhou no coração, aplacando a ira de Esaú, mas disse que no momento em que ele foi traído por Jacó, ele poderia ter se entristecido e ter dito assim, a culpa foi minha, porque eu fui enganado, porque eu quis, eu entreguei, eu não valorizei aquilo que Deus me entregou nas minhas mãos. Ele não se entristeceu por isso, mas ele se irou com o seu irmão por ter sido enganado por ele. Então, ao ser enganado, ele não se entristeceu pelo engano, mas ele ficou com raiva do seu irmão. Então, o filho predileto de Isaac, ele enfrentou difíceis consequências, em suas equivocadas escolhas, mas agora ele desejava resolver as diferenças com o seu irmão de forma pacífica. No entanto, precisamos ressaltar
que a atitude amistosa de Esaú foi a resposta de Deus à oração de Jacó. O Jacó, quando ele estava lá no Gênesis 32:11, ele pede a Deus, ele faz um pedido que Deus o guarde da ira do seu irmão. Não guarde somente ele, mas guarde as suas mulheres e guarde também os seus filhos. Então Deus atendeu a oração de Jacó, irmãos, e aplacou a ira do seu irmão Esaú, exatamente trabalhando no seu coração, tirando, irmãos, aquela raiva, aquela ira, que ele prometeu. Ele prometeu ainda quando Jacó, quando eles estavam na casa do seu pai, Isaac, antes do velho morrer, ele disse, olha, quando meu pai morrer, tem uma coisa, eu vou matar o meu irmão. Rebeca escutou isso e imediatamente tirou Jacó de lá e mandou para a casa do seu tio em Padã Aram, né, na casa de Labão. Ele estava com essa ira no seu coração, mas Deus trabalhou no coração de Esaú, tirando essa ira e colocando agora perdão. Ele não desejava mais encontrar o seu irmão, para matar, mas ele desejava encontrar o seu irmão agora para exatamente fazer a reconciliação. Né? Glória a Jesus por isso. Glória a Jesus por isso. E o terceiro, meus queridos irmãos, o terceiro ponto, fala aqui de Raquel. Né? É interessante ressaltar que Jacó, ele colocou as servas e os seus filhos à frente, depois Léia e os seus filhos. Porém, a sua amada Raquel e o seu filho amado José, colocou na última fileira, né? Em uma tentativa de protegê-los. Essa maneira de agir de Jacó certamente causava ciúme e divisões entre as famílias. Para que a disfunção familiar não seja uma realidade, é preciso que o cônjuge, né, os pais, eles tenham atenção ao modo como relacionamentos familiares, né? Toda forma de predileção ela deve ser evitada para que tenhamos uma família funcional. Então, irmãos, o que Jacó fez? Ele pegou todas as suas outras mulheres, Léia, as suas concubinas, seus outros filhos, e ele colocou na frente. E colocou lá atrás, você veja que a predileção por José, por Raquel, pela sua amada Raquel, já começou de cedo, não foi depois dos filhos, né, que eles tiveram inveja de José, mas começou muito antes. Então ele colocou eles atrás na tentativa de que se Esaú viesse com raiva, viesse matando todo mundo, José, Raquel, eles pudessem fugir da ira do seu irmão. Então veja que toda a forma, o comentarista diz aqui, de predileção, irmãos, é prejudicial à família. O irmão que tem mais de um filho, a pessoa que tem mais de um filho, que tem aquela predileção por um. Você veja que aqui, irmãos, há uma briga, né? Aconteceu exatamente por causa disso. Dentro da família de Isaac, irmãos, o seu predileto era Esaú, né? Que gostava de caça, e o predileto da esposa, Rebeca, era Jacó. Então, por causa dessa predileção da família, por causa dessa divisão, vamos dizer assim, um amar um mais do que o outro, aconteceu o que aconteceu. E agora Jacó está repetindo, irmão, dentro da sua família o que aconteceu na casa de seu pai, escolhendo, né, a sua Raquel, e isso lhe causou exatamente desgosto, desconforto aos demais membros da família. Mas na frente você vai ver a venda, né, de José, a inveja do seu irmão por causa do comportamento de Jacó com o seu filho. A Bíblia diz que Jacó, ele amava mais a José do que todos os seus irmãos, e fez uma túnica diferente para José. Então, a predileção, toda forma de predileção dentro da família, a escolha por um, vez por outra, irmãos, eu só tenho um filho, né? Mas às vezes a gente escuta de pessoas que dizem assim, que um filho diz assim, papai só faz por fulano, mamãe só, mamãe fulano, de que esse clã. Então começa de pequenininho, né, esse negócio, depois vai aumentando, irmãos, e isso pode criar uma raiz de amargura no coração do filho, e mais tarde trazer um problema seríssimo, né? Então é toda forma de predileção dentro da família, por um dos filhos, irmãos, é um perigo, é um veneno, tá certo? Deve ser evitada. É por isso que ele diz aqui, toda forma de predileção, ela deve ser evitada, para que tenhamos uma família funcional, uma família que funcione normalmente bem, sem qualquer desentendimento, né, irmão? Sabemos que não há perfeição, mas podemos evitar certas consequências por causa de nossas atitudes, né? Glória a Deus por isso. Então ele diz aqui no segundo ponto da nossa lição, o encontro entre Jacó e Esaú. Vimos aqui exatamente, meus queridos irmãos, os irmãos que haviam em conflito, né, diante do engano que Jacó enganou seu irmão, e agora nós vamos ver o encontro desses dois irmãos. O primeiro subponto, ele fala, Deus entra em ação. Então, Jacó, ele ficou angustiado, com o coração cheio de temor. Claro, não havia outra solução, tinha que estar mesmo, pelo que ele fez, né? Quando viu o rosto do seu irmão perto, deixou o seu pequeno grupo para trás e adiantou-se e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou ao seu irmão. Àquela altura, pela bondade, isso aqui é bem interessante, irmãos, que no Oriente Médio, isso aqui era uma forma de respeito muito grande. Você veja, irmãos, que havia uma promessa a Rebeca, a Isaac,
é que o maior serviria o menor. Então, se você olhar na lógica espiritual, quem era o maior era Jacó, certo? Porque Jacó não era o menor, mas Deus disse que Esaú, que era o maior, o primogênito, serviria o menor, que era Jacó. Mas Jacó, irmãos, quando se inclinou 7 vezes para a terra, em terra até chegar ao seu irmão, ele estava reconhecendo, olha a humildade, irmãos. E o proverbista, ele diz que a humildade precede a honra. Né? A humildade, ela precede a honra. Então Jacó, ele se inclinou-se 7 vezes em forma humilde, de reconhecimento da grandeza, da superioridade de seu irmão, né, irmãos? Porque se ele age de forma áspera, o proverbista também diz que as palavras duras, ela suscita a ira, mas as palavras brandas, ela calma, desvia o furor. Né? Se ele tivesse exatamente se exaltado, ali talvez houvesse ali uma confusão, uma briga muito grande entre eles, mas ele se inclina com o seu irmão 7 vezes de uma forma de humildade. Isso era comum no Oriente Médio, reconhecer a grandeza do outro e se inclinar diante dele. Então, àquela altura, pela bondade e a intervenção de Deus, e a incerteza e as incertezas e o medo, eles já haviam dissipado. Jacó tomou a iniciativa de ir em direção a Esaú, em atitude de humildade. Não se inclinou apenas uma vez ou duas, como era comum naquela cultura, de 1 a 2 vezes, mas inclinou-se 7 vezes. A humildade tem o poder para dissipar a ira e nos conceder paz e vitória e descanso. Glória a Jesus. Por isso, Jesus nos convida a aprendermos com ele, que é manso e que é humilde de coração, né, irmãos? Uma atitude, exatamente, meus irmãos, de humildade. O proverbista, ele diz, né, irmãos, que a humildade, ela procede da honra, né? Onde tem humildade, tem honra também. Então, ele usa exatamente aquela atitude humilde e aplaca a ira. Deus já tinha trabalhado no coração de Esaú, mas a atitude de Jacó chamou a atenção do seu irmão e reconheceu, irmãos, ali que ele também estava quebrantado, estava arrependido pelo que fez, e o seu irmão não tomou outra atitude, a não ser, irmãos, que nós vamos ver agora nesse próximo ponto. Então, Jesus, ele chama a atenção para que a gente, irmãos, tenha o exemplo, siga o exemplo dele. Qual o exemplo? Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e que sou humilde de coração, né? Devemos humildade, escute isso que eu estou dizendo. Já vai aqui uma dica, né? Que muita gente acha, irmão, e até a gente ia ver pessoas atribuir a humildade à pobreza, né? Fulano de tal é muito humildezinho. Não, humildade não tem nada a ver com pobreza. Tem muita gente que come feijão uma vez por dia, e se você olhar para ele, ele tá com a cara feia pro seu lado, ele quer brigar com você. Então, isso não tem nada a ver. Humildade não tem nada a ver com pobreza. Humildade é algo que vem de dentro, é do ser humano, é algo de você reconhecer a superioridade do outro, por maior às vezes que a pessoa seja. Meus irmãos, eu me lembrei aqui de Albert Einstein e o pastor Antônio Gilberto, era um pastor daqui, assembleiano, pentecostal, daqui do Rio Grande do Norte. Ele disse que fez uma viagem nos Estados Unidos e dentro do trem, né, ele encontrou lá Albert Einstein, e ele foi conversar com ele, e ele ofereceu um café americano, conversou com ele, e ele tirou as suas conclusões. Ele disse: eu entendi que quanto maior é o ser humano, maior é o ser humano em termos de pessoa, né? Ele disse, mais humilde ele é. E quanto menor é o ser humano, que não é nada, aí ele é mais orgulhoso, não tem humildade. Então, irmãos, isso já fica claro, que humildade não tem nada a ver exatamente com pobreza, mas é algo que vem de dentro, é em reconhecer a superioridade do outro. E Paulo diz isso: consideramos os outros superiores a nós mesmos. Isso é humildade, tá certo? E Jacó tomou exatamente essa decisão de se humilhar diante do seu irmão, sendo manso e não exaltando ali sobre ele, né? Então, o segundo subponto, ele fala Esaú, ele abraça e beija Jacó, olha, irmão, diante, exatamente, meus irmãos, diante da humildade de Jacó, olha o que é que acontece agora. Não temos dúvida de que a mão de Deus moveu-se entre os dois irmãos. Certamente, o Altíssimo, ele já estava trabalhando no sentimento de Esaú, que ao ver o seu irmão, e ao seu encontro com tanta humildade, inclinando-se ao chão inúmeras vezes, toda a sua ira e mágoa ou cólera contra Jacó não tiveram mais lugar. E Deus seja louvado por isso. Somente Deus poderia promover tão grande reconciliação, pois, segundo afirma o escritor do Provérbios, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como ferrolhos de um palácio. Olha aí, irmão, o que é que ele está dizendo aqui? Que um irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte em contenda com os seus ferrolhos. Já pensou que coisa terrível, né, irmãos? Um irmão ofendido, é muito difícil você conquistar ele, é muito difícil você ganhá-lo novamente, é muito difícil você trazer ele junto. Isso é o que o proverbista diz lá no capítulo 18 e o versículo 19 de Provérbios. Mas diante da humildade do trabalho, não foi só a humildade de Jacó,
Foi exatamente Deus trabalhando no projeto que tinha na vida de Jacó, na vida de Esaú. É o projeto que tinha sobre a sua vida, irmãos, trabalhou no coração de ambos os irmãos e eles se reconciliaram. Né? E diante das atitudes tomadas também por Jacó, porque teve a contrapartida, né, de Jacó no que tange a humildade, porque, irmãos, uma coisa eu quero dizer, se o ser humano ele não quiser endurecer o cangote, como diz o ditado, quiser viver uma vida de rebelião, você saiba que Deus ele também não vai interferir não, irmão. Pode ter certeza disso. Lá em Romanos, Paulo disse isso, que Deus deu os homens, que Deus entregou um sentimento perverso, recebendo a recompensa no seu próprio corpo. Se o camarada quer viver uma vida dissoluta, vivendo da maneira que quer, sem amar, sem perdoar, vivendo aborrecendo um em outro, Deus não vai intervir nisso, viu, irmãos? O homem ele só é transformado quando ele dá o seu passo para Jesus, ele reconhece, olha onde volta a humildade, reconhece a sua pecaminosidade, a sua condição miserável, se entrega a Jesus, aí há uma transformação no seu ventre. Foi isso que aconteceu com Jacó, e é isso que acontece com todos nós quando nós nos entregamos verdadeiramente a Cristo, tá certo? Então, Esaú abraçou seu irmão e o beijou bem forte no seu pescoço. O terceiro subponto aqui, meus irmãos, ele fala do perdão verdadeiro. Então, houve de fato arrependimento, perdão entre os irmãos. E podemos afirmar que o inimigo, ele desejou a morte de Jacó. E é verdade, irmão. E assim quebrar a promessa divina a Abraão. O Satanás, irmãos, ele queria matar Jacó e impedir o plano de Deus da bênção de Abraão de abençoar todas as nações por intermédio da sua descendência. Mas isso não deu certo porque caiu por terra, porque Deus resolveu a situação e abençoou ambos os irmãos, tá certo? Ele, porém, foi envergonhado, e o nome do Deus de Abraão foi glorificado. Como seria precioso se hoje, irmãos, olha o que ele diz, estão carregados de mágoas no coração, se deixassem ser tocados pelo Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e fossem restaurados, envergonhando o diabo. Jamais, né, desejamos que o ofendido vá e encontre o ofensor, e abrace-se, e reconcilie com ele, como fez Esaú a Jacó. No caminho para a reconciliação, não é deixar para lá, nem entregar a Deus, mas procurar o ofendido e, com amor, buscar o entendimento, como ensinou Jesus. Né? Lá em Mateus 18, Jesus ensinou exatamente isso, irmão. Se um irmão pecar contra você, vai a ele. Peça perdão, converse com ele, tente restaurar a situação. Se ele não quiser, irmão, chame testemunha. Se ele não quiser, apresenta o caso à igreja. Se ele não quiser, deixa para lá. Você fez a sua parte, irmão. Agora, quando você ofende, deixa o camarada ofendido, você não busca uma reconciliação, isso é o perigo. Você alimenta uma raiz de amargura dentro do seu coração. Isso é um perigo, irmãos. E o perdão, meus irmãos, eu gosto de dizer que o perdão não é para quem foi ofendido, sabia disso? Às vezes, não é para quem... Quando você perdoa alguém ou pede perdão, aquilo tira um peso de cima de você que você nem imagina. Isso já aconteceu comigo. Acredita, irmãos, que já aconteceu com muita gente isso. Quando você tá ofendido com alguém, que você vai a ele, conversa com ele, mesmo que ele não lhe perdoe, mas você fez a sua parte. Né? Você fez a sua parte, você pediu perdão, você tentou se reconciliar, o camarada não quis, pronto, você fez a sua parte. Então, o caminho para a reconciliação não é deixar para lá o que a pessoa fez, nem entregar a Deus também. Não, eu estou entregando a Deus, Deus resolve, eu faço com ele. Não é isso também. É você ir até ele, se reconciliar, pedir perdão e tocar a sua vida para frente. Tá certo, irmãos? Glória a Jesus por isso. Glória a Jesus por isso. Nós vamos ver agora nesse último ponto da nossa lição, exatamente, irmãos, o que é o perdão. O perdão, ele não é o esquecimento. Né? Alguém diz assim, perdoar e esquecer. Não. Isso aí é uma doença, irmão. Isso é uma patologia. Isso é uma amnésia. Né? Você não vai esquecer. Nunca eu vou esquecer o que fizeram de mal ou de bom comigo. Não. Isso aí não é. Irmãos, o perdão também não é conviver com a pessoa. Né? Não é você acaba lhe ofendeu, você perdoou a ele, aí você bota ele de novo dentro da sua casa. Você não é obrigado a isso. Nós vamos ver nesse ponto aqui, exatamente à luz da vida de Jacó e Esaú. Então, o que é que ele diz aqui? A família de Jacó segue o seu caminho. Né? Então, os irmãos se separam. Depois do encontro do perdão entre os irmãos, Esaú ele voltou para Seim e Jacó ele foi para a cidade de Sucote, que significa abrigo. Estabeleceu ali a sua casa. Escute isso, irmãos, isso aqui é uma decisão errada que Jacó tomou, tá certo? Então aprendemos com esse episódio que perdoar ele não significa andar novamente
junto. Olha aqui, não significa, irmão, esquecer, perdoar, e nem significa andar novamente junto com a pessoa. Você pode perdoar e cada um seguir o seu caminho, como foi a vida de Jacó e Esaú, tá certo? Então pode haver perdão sincero, mas cada um segue o seu caminho e o seu propósito com Deus. O que não podemos é guardar rancor no nosso coração, ressentimento, né? Segundo Efésios 4:32, nós devemos perdoar, como também Deus em Cristo nos perdoou, né? Paulo diz: antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Né? Você precisa, meu irmão, eu preciso, nós precisamos, exatamente, irmãos, não conviver junto novamente, mas perdoar sinceros, haver o perdão sincero e cada um seguir o seu caminho. Meu irmão, eu lhe amo em Cristo Jesus, siga seu caminho, eu sigo o meu, Deus tem um plano na sua vida, tem na minha também, e pronto. E no dia, irmãos, que se encontrar é aquela alegria toda. Agora o que não pode é guardar o ressentimento e o rancor no coração, alimentando uma raiz de amargura que aquele ali vai lhe trazer um prejuízo muito grande, tá certo? Então perdoar nem é esquecer e nem é conviver junto, tá certo? Eu peço até perdão aos irmãos que estão falando aqui, em vez em quando eu dou uma fungada aqui, né, como diz o ditado, por causa da gripe, mas eu acredito que esteja dando para os irmãos entender mais ou menos aí. O segundo subponto da nossa lição, ele trata Jacó, ele não retorna para a casa de seu pai. Como disse, irmão, lá aqui no ponto, Deus ele tinha ordenado a Jacó que voltasse para a casa do seu pai, mas Jacó de imediato ele não faz isso. Ele fica ali na cidade de Sucote, ali ele constrói ali a sua casa e habita ali com a sua família. E você vai ver que isso trouxe muitos prejuízos para Jacó por causa dessa atitude de desobediência a Deus. Então Jacó não retorna para a casa do seu pai. Deus havia ordenado que Jacó retornasse para a casa de seu pai, Isaac. Não sabemos o porquê, mas ele não cumpriu essa determinação divina, instalou-se em Siquém, ou melhor, eu disse Sucote, mas foi em Siquém. A sua decisão e escolha teria consequências ruins, e que foram reveladas mais tarde. Façamos o que o Senhor nos pediu para fazer, pois Ele é soberano e conhece todas as nossas escolhas. Olha aí, irmãos, escute isso aqui, irmão. Jacó tomou a decisão de ficar em Siquém e não voltar à casa do seu pai. Isso me causou um prejuízo muito grande. Foi na cidade de Siquém, lá no Gênesis capítulo de número 35, se não me foge da memória, no capítulo 35 aconteceram coisas terríveis com ele. O que aconteceu? A sua filha, Diná, ela foi exatamente, irmãos, estuprada violentamente por um príncipe de Siquém. Depois, irmãos, os seus irmãos, Levi e Simeão, o pessoal de Siquém, após esse acontecimento, o camarada ficou apaixonado por Diná e que mandou o seu pai conversar com o pai da moça para que fizesse uma reconciliação, e os irmãos dela traçaram um plano, disse: olha, não é assim que acontece. Mas todo varão que quiser ter as nossas famílias, assim, irmãos, ele tem que se circuncidar, como era todo macho, exatamente primogênito, todo macho da família de Abraão, da descendência, tinha que circuncidar. Então eles fizeram, irmãos, aceitaram, circuncidaram, e ali, irmãos, depois de 3 dias que eles estavam se recuperando daquela circuncisão, os irmãos Levi e Simeão foram ali e mataram aquele jovem todo ali, desonrando toda a família de Jacó. Você vai ver ali, irmãos, e na bênção, do patriarca passando ali, eles foram praticamente amaldiçoados por causa, irmão, desse desentendimento que aconteceu ali. Então veja, por um impulso de Jacó, por uma desobediência de Jacó, de não voltar para a casa do seu pai como Deus lhe tinha ordenado, ele foi exatamente, irmãos, para ali para Siquém acontecer esse episódio terrível. Sua irmã foi violentada e os seus irmãos mataram todo aquele povo ali, irmãos, e foi uma desgraça terrível, tá certo? Então o comentarista, ele nos orienta aqui a sempre seguir a orientação de Deus e fazer o que Ele nos manda, porque Ele conhece todas as nossas escolhas, o nosso caminho, e Ele sabe o que há depois dessa parede. Ele sabe o que há depois do muro. Nós não vemos, só vemos até o muro, mas Ele sabe o que há depois, e Ele pode nos guardar e nos dirigir, se nós permitir e seguir a sua orientação, tá certo? Então, terceiro e último ponto da nossa lição. Jacó levanta um altar ao Senhor. Depois, irmão, desse acontecimento, Jacó ele vai até Betel e ali levanta um altar ao Senhor. Então o patriarca comprou ali dos filhos de Armon, pai de Sucote, aquela terra, e levantou-se ali um altar ao Senhor. Jacó ele chamou esse altar de Deus, o Deus de Israel, o único e verdadeiro. Como Abraão e Isaac, ele adorou a Deus e reconhecendo a ajuda e o propósito do Senhor em sua vida. Você é guiado, olha, irmão, o que ele diz aqui? Você tem sido, ou você tem erguido qual altar na sua vida? Qual altar está erguido na sua casa,
Aí ele diz aqui, ó, quais altares estão sendo erguidos para que eu no nome, para que em meio das nossas famílias seja edificado. Aí ele bota aqui uma coisa muito séria, ele diz, infelizmente em muitos lares, as redes sociais, os filmes, as séries, e por que não dizer agora a Copa do Mundo, né? Estão sendo levantados em nossas vidas, irmão, como altar. Mais tarde, depois do trágico incidente que envolveu a filha de Ná, Jacó finalmente foi a Betel cumprindo a vontade de Deus. Aí foi que ele cumpriu, mas após um trágico acidente, né? E ele destruiu todos os deuses que ainda havia na sua casa e enterrou ali e levantou um altar ao Senhor. Diante disso, irmãos, eu digo aqui aos irmãos, qual é o altar que tem sido erguido em nossas casas? São os filmes, são as redes sociais, como o comentarista está dizendo aqui, que muitas vezes isso aqui tem roubado o lugar de Deus em nossas casas, no meio da nossa família. Não há mais um culto doméstico, não há mais um hino, não há mais nada, um almoço, né? Em família, um com celular, um come no quarto, outro come na cozinha, e lá vai aquele desmantelo todo. Não há mais, eu costumo dizer que o celular, irmãos, ele aproxima quem está longe e afasta quem está perto. O camarada tem conversa para conversar com o pessoal lá em São Paulo, mas ele não tem um minuto de paciência para conversar com a mãe, com o pai, ou o marido com a esposa, ou a esposa com o marido. Então isso é trágico, né? E eu vi até outro dia o camarada dizer assim, perguntou, né, na internet, o camarada disse, pastor, os jogos da seleção da Copa, eles caíram no dia de culto e no horário de culto. Aí ele disse, isso vai revelar, irmãos, as prioridades dos crentes. Se a prioridade dos crentes, irmãos, for as coisas desse mundo, Jesus disse, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, ele vai ficar assistindo o jogo da Copa. Mas se a prioridade dele for o reino de Deus, ele vai cultuar a Deus. Depois ele vê o movimento aí, mas devemos sempre priorizar exatamente as coisas de Deus. Deixar isso para lá, daqui a um mês isso se acaba e pronto, não está resolvido o problema. Mas as coisas de Deus, a Bíblia diz que tudo passa, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre, tá certo? Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Espero que você tenha compreenda essa lição e não deixe de participar da escola dominical. Isso é um apelo nosso, É muito importante. Eu digo aos irmãos e aos amigos, e posso dizer as palavras que disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 10. Pela graça de Deus eu sou o que sou. E eu digo, pela graça de Deus, pela palavra de Deus, pela escola bíblica dominical, irmãos, eu sou o que sou. Se eu estou aqui hoje com alguma capacidade dada por Deus, que também não tenho nenhuma capacidade de estar aqui, mas é porque Deus ele tem me guardado, tem me ajudado, tem me orientado, tem me dado exatamente algum conhecimento para transmitir algo para os irmãos. Então, através da escola dominical, através das lições, através da palavra de Deus, tá certo? Então que Deus lhe abençoe, lhe ajude e até a próxima aula, se assim eu voltarei agora na primeira lição, né? Semana que vem será o nosso irmão Eliette, estará aqui encerrando o trimestre e na próxima lição, na primeira lição, nós vamos fazer um cronograma de novo e vai entrar mais um irmão aí na nossa live aí para cooperar juntamente conosco, tá certo? Deus lhe abençoe, Deus lhe ajude, até a próxima aula, se assim Deus nos permitir.